Eu queria ter a autoestima de um homem feio. Eu sei que isso é só um meme, mas talvez esse seja o meu meme favorito de todos os tempos. E eu carrego isso como uma grande verdade na minha vida. Eu queria muito ter a autoestima de um homem feio. Aliás, não necessariamente o homem feio apenas, eu acho que eu gostaria de ter a autoestima delirante do homem que caminha sobre esse mundo, que é completamente mediano, que não só não oferece beleza, às vezes não oferece carisma, não oferece grana, não oferece nada, mas sempre acha que tem alguma mulher querendo ele, querendo passar ele para trás. É, acha que Deus colocou as mulheres no mundo para lavar suas cuecas, né? Então, eu acho que a frase é: eu queria ter a autoestima de um homem. E é óbvio que isso não é para todos os homens. É óbvio que a gente não tá aqui para generalizar nenhum assunto, porque é perigoso qualquer generalização. Generalização, gente, que palavra difícil. É difícil a gente generalizar. A gente precisa entender que sim, existem homens que não se amam, blá blá blá, mas vamos generalizar um pouco. A gente precisa realmente olhar para nossa autoestima feminina. Mas antes da gente entrar nesse assunto, oi, minhas amadas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Sagrada Mulher Rebelde. Nesse episódio de hoje, acho que já ficou claro, a gente vai falar sobre autoestima. A gente não vai ficar falando sobre homem, a gente não vai falar só sobre a autoestima dos homens, inclusive o foco é na nossa autoestima, né? No porquê da gente estar vivendo nesse mundo sem se amar o suficiente. Mas antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre algumas mudanças que talvez vocês notem por aqui, talvez não. O primeiro episódio que eu fiz foi no mês de abril e agora a gente já tá em maio, então eu não posso mais nem dizer que a gente tá no início do ano, porque a gente já tá se encaminhando pra metade. É, E eu tô começando a gravar os episódios em vídeo. Eu não sei se esse episódio vai chegar pra vocês em vídeo, porque talvez eu não goste do vídeo e eu simplesmente vou usar o áudio que tá sendo gravado junto com esse vídeo e tá tudo bem. Mas eu quero explicar um pouquinho do porquê disso tá mudando e de como isso, enfim, é um processo meu, assim, e talvez do que vai mudar daqui pra frente. Não sei se algo vai mudar de fato pra vocês. Pra mim, com certeza, sim. O processo do podcast ano passado foi lindo. A segunda temporada que eu trouxe pra vocês, com os 10 arquétipos do livro A Deus em Nós, da Ethel Morgan, foi incrível pra mim trazer aquilo ali pra vocês. Mas vocês não fazem ideia. Quando vocês escutam, eu acho que não transparece que eu cheguei à beira de um burnout com esse podcast. E eu comecei a notar que eu tenho muita resistência. Tenho muita resistência, porque desde o início, quando eu comecei a gravar ele, sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil, porque o que acontece? Quando eu gravo ele por áudio, eu paro muitas vezes para me ouvir. Eu gravo um trechinho, eu paro, eu me escuto, eu falo, ai, acho que não ficou bom, eu regravo, eu repenso, eu me julgo pra caramba. E às vezes eu regravo a mesma coisa 5 vezes. Se eu escutei um passarinho cantando atrás, uma moto passando no fundo, se eu achei que o meu S foi muito sibilante, ou que a minha risada foi muito escandalosa, ou que eu podia ter falado aquilo de um jeito melhor. E com as duas primeiras temporadas, eu tentei tocar em lugares muito profundos em vocês, porque eu acho que o sagrado feminino ele exige isso, assim, sabe? É um lugar de muita emoção e a gente às vezes precisa ir para esse emocional para entender. Eu quero tocar vocês nos lugares da emoção para a gente não ficar no racional, porque o racional não é o lugar do feminino. Mas ao mesmo tempo, nesse esforço, eu tinha que tocar lugares muito profundos em mim também, assim. Então, além de ser um perfeccionismo absurdo, onde eu passava às vezes 3 a 4 horas gravando e editando para entregar um episódio de 40 minutos, então, além desse exagero que eu estava fazendo, ainda tinha essa coisa de ir em emoções profundas e eu tinha que tocar nessas emoções e aí mexia em mim, enfim. Então, o processo de começar a gravar em áudio é um pouco soltar isso, em áudio. De começar a gravar em vídeo é um pouco soltar isso. Porque aqui gravando em vídeo, eu liguei a câmera e eu vou sair falando.
Então, talvez vocês notem muito essa diferença. Eu não vou ficar raciocinando tanto. Eu vou abrir aqui e vou trocar uma ideia com vocês. Talvez a gente não toque mais em lugares tão profundos. Talvez a gente não vai chorar em todo episódio. Eu acho que vai ser bom pra mim não chorar em todo episódio. Mas eu tô aqui realmente tentando soltar esse perfeccionismo. Talvez vocês notem. Talvez vocês achem que agora não vai mais ser tão bom. Ou talvez vocês gostem desse meu jeito mais espontâneo e sincerona e que não fica se, se sabotando o tempo todo, se julgando e, enfim, eu sou muito dura comigo mesma e eu tô tentando soltar um pouco isso. Então, esse episódio vai ser o primeiro nesse método, porque o primeiro episódio que eu fiz em vídeo foi com a Vanessa e ela falou muito mais e a gente tava falando sobre um assunto que não, enfim, não era tão do feminino, era sobre astrologia. Então, agora eu tô inaugurando sozinha esse formato de vídeo. Claro que vai ter alguns cortes, que vai ter algumas pausas. Claro que eu não vou sair falando sem habla e habla sem parar. Talvez aconteça também, né? Eu sou meio assim. Mas vai ser mais livre e vocês vão notar que talvez, sei lá, tenha sons no fundo, talvez tenha risadas escandalosas, talvez tenha coisas que antes não tinha. Mas vamos seguir em frente. Eu fiz um roteiro hoje, Mona. Vocês não estão entendendo que hoje eu fiz um roteiro pra gente falar sobre autoestima. É, Só que o meu roteiro, ele tá sem pé nem cabeça. Eu fui fazendo ele e, assim, quando eu pego um assunto, eu começo a divagar muito sobre ele. E eu fui fazendo esse roteiro e depois eu percebi que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu vou tentar linkar as coisas aqui. E se fizer sentido, fez. Se não fizer, tudo bem. Depois vocês me contam, assim. Acho que eu tô abrindo um pouco meu coração, porque eu sei que vai soar diferente do que os outros episódios que a gente teve até aqui. E eu quero realmente a sinceridade de vocês. Tipo, Sophie, ficou bom? Ou, caraca, mano, tipo, o que é isso? Porque você acha que isso ia ficar bom? Sejam sinceros, sejam gentis também, né? Porque eu sou canceriana e meu coraçãozinho é. Ele, coitadinho, tá? Tenham dó. Mas vamos falar então sobre autoestima feminina, sobre pressão estética. Não gosto muito dessa coisa, pressão estética, porque parece que a gente vai, sei lá, entrar nos lugares que eu não sei se é bem isso que a gente vai abordar aqui. Mas enfim, vamos falar sobre nossa autoestima, vamos falar sobre amor próprio e vamos falar sobre é, essa pressão social que a gente vive, essa busca incessante pela beleza. E eu quero começar compartilhando um pouquinho com vocês o porquê de eu estar entrando nesse assunto. Mais ou menos um mês atrás, talvez até um pouquinho mais, eu tive duas experiências acontecendo em uma única semana que me deram uma vontade muito grande de falar sobre isso. Só que eu demoro para processar, eu demoro para devagar e eu demoro para chegar até aqui e gravar para vocês. Mas o que aconteceu? Mais ou menos um mês atrás, acho que até um pouquinho mais, eu recebi um e-mail de uma agência de publicidade querendo fazer uma inserção aqui no podcast. E eu fiquei muito animada, porque caramba, eu nunca fui atrás disso. O podcast, pra mim, é o lugar onde eu venho e, sei lá, falo tudo que eu tô afim de falar. É o meu lugar, não é um trabalho pra mim, né? É um lugar onde realmente eu faço por amor. E eu fiquei muito animada, porque, pô, ganhar pra fazer algo por amor é maneiro. Um dia eu quero muito que esse podcast tenha patrocínios e que faça sentido, né? Os patrocínios que eu recebo aqui. Só que esse patrocínio, ele não fazia sentido nenhum, né? Eu me animei até o momento em que eu abri o e-mail e fui ler qual era a proposta deles, porque era uma empresa, essa agência fazia marketing para uma empresa de emagrecimento feminino. Ela não era uma empresa ruim ao todo, assim, no conjunto. Eu não vou dizer que, nossa, era uma empresa podre, não estava vendendo Ozempic, não estava fazendo nada, assim, muito extremo. Mas, né, era uma empresa de emagrecimento. Tinha todo aquele xalalá do emagrecimento saudável. Eu parei para ler porque eu realmente fiquei curiosa. E tinha todo um xalalá de emagrecimento saudável, era um aplicativo, alguma coisa assim. Não vou lembrar bem, mas tinha médicos, enfim, tinha uma consultoria para cada mulher dedicada. Não lembro bem, mas tinha todo um escopo que até era legal. Mas quando eu vi aquilo me broxou tanto. Quando eu vi que era uma empresa de emagrecimento, aquilo me broxou tanto.
mas tanto, que eu não tenho como colocar pra vocês em palavras assim. Porque eu, Sofia, já fui anoréxica. Quando eu tinha lá os meus 13, 14 anos, eu tive um episódio bem sério de anorexia, assim, de quase ser internada pra fazer esse tratamento. Eu acho que a única coisa que fez eu realmente sair disso foi o meu medo de ser internada, realmente, assim, de cair no hospital. Nunca tinha ficado em hospital na minha vida, tinha um pavor de agulha. E quando o médico falou, olha, se tu não começar a ganhar peso, eu vou te internar, aquilo realmente me deu muito medo e funcionou como uma estratégia psicológica para me fazer sair, assim, aos poucos e saindo do processo de anorexia. Mas eu vivi isso. E até hoje eu tenho momentos em que alguma coisa gera um gatilho e eu começo de novo a entrar nesse lugar. Claro que hoje eu tenho muito mais consciência, mas imaginem que hoje eu peso uns 20 quilos a mais do que eu pesava naquela época, até mais, se duvidar, assim. Porque quando eu tinha 14 anos, eu era muito, muito magra. Então, às vezes, eu me olho no espelho e eu me acho imensa, eu vejo muita coisa diferente de como eu era naquela época. E apesar de ter completa ciência de que, gente, hoje eu tenho 20 anos a mais, quase. E, enfim, hoje meu corpo é muito mais saudável, eu sou muito mais feliz. A gente tem todas essas consciências, mas lá na nossa emoção de vez em quando, essa menina, né, lá no fundo de mim, de vez em quando, essa menina de 14 anos, ela vem pra fora, ela salta pra fora e ela começa a se odiar, a se detestar, a se cobrar, enfim, criar um monte de situações difíceis pra minha cabeça. Então eu pensei, cara, como que eu, que falo de empoderamento, de amor próprio, vamos se amar, monas, vamos lá, né? Passei a temporada inteira passada falando pra vocês que o amor próprio é a maior chave pra viver o feminino saudável, feliz, nanã. Tudo que eu falo pra vocês, como que eu vou chegar, abrir um episódio falando em emagrecer? Não dava, não rolava, enfim. Falei que eu não tinha interesse. Ok, vida que segue. E aí, na mesma semana, eu tive uma outra experiência que me deixou bolada. Boladíssima, assim. Eu fiquei mais bolada, muito mais bolada com essa segunda situação. E foi uma amiga minha que veio me contar uma experiência no trabalho dela. E eu vou tentar não expor muitas pessoas, enfim, mas vou contar pra vocês qual foi o rolê. Ela me autorizou a contar, inclusive. Ela trabalha numa empresa pequena, assim, uma empresa não é muito grande a empresa que ela trabalha, mas ela é responsável por um setor e ela foi fazer uma contratação dentro desse setor. E nisso o chefe dela estava viajando, ela tem um outro chefe, que, tipo, é um chefe, sei lá, um pouco menos importante, mas o chefão estava viajando. E ela fez, e estava muito na necessidade de contratar logo, e ela foi autorizada a contratar. O chefe menor, vamos dizer assim, o chefe menor autorizou, gostou da pessoa que ela queria contratar e foi feita a contratação. Conversou com a mulher que ela estava contratando, viu que ela tinha capacidade de preencher a vaga, que ela tinha conhecimento técnico, principalmente, que era muito importante, e fez a contratação e vida que segue, e nem pensou mais no assunto. Umas 2 semanas depois, o chefão, ele retorna para a empresa e chama ela para conversar sobre essa contratação. E ele começa um discurso. Ai, monas, ai, eu tenho vontade de me esconder. Ele começa um discurso com ela de que ele ficou muito orgulhoso, que ele ficou muito feliz. E aí ela, nossa, né? Ficou muito feliz com a minha contratação, mandei bem. E na real ele estava muito feliz porque ela tinha contratado uma mulher gorda. E que provavelmente. Ai, ai, que vergonha. E que provavelmente em outro. Ela não conseguiria vaga em outro lugar. Outras empresas não contratariam ela porque ela era uma mulher gorda. E como ela tinha sido tão maravilhosa de olhar além do corpo e contratar essa mulher para essa vaga. Só que assim, ela em nenhum momento tinha olhado para a mulher e tinha pensado, nossa, como essa mulher é gorda. E, nossa, eu vou contratar uma mulher gorda. Ou, nossa, eu vou fazer uma caridade. E, de uma certa forma, o chefe dela estava fazendo um comentário extremamente machista, disfarçado de, olha, que legal, como nós somos, olha, que empresa legal que nós somos.
Porque, de fato, ela disse assim: nossa, eu contratei ela pelo conhecimento técnico dela, pelo conhecimento que ela tinha, pelo currículo prévio, porque eu gostei dela, porque é uma pessoa que ia trabalhar diretamente junto com ela. Então, ela falou: nossa, gostei dessa pessoa, gostei dessa mulher, vou contratar. Ponto. Ela viu, sim, que era uma mulher gorda, mas isso pra ela não foi um empecilho ou um mérito ou qualquer coisa em momento algum. Mas pro chefe foi. A primeira coisa que o chefe viu foi uma mulher gorda sentada na frente dele. E o detalhe dessa situação é que o chefe dela é gordo. E o chefe dela não é, tipo, já é um cara mais velho, então é um cara que sempre foi gordo. Assim, a vida toda, que ela conhece ele de muito tempo, assim. E ela ficou muito bolada, pensando, caramba, será que alguma vez alguém se reuniu numa sala e falou: ah, nossa, parabéns porque você contratou o fulano de tal, né? Quando ele trabalhava em outras empresas. Ah, você contratou o fulano de tal, que legal que você deu chance para um homem gordo. Não, isso nunca aconteceria com um homem. Um homem nunca teria a sua capacidade questionada pelo corpo que ele tem. E eu tô falando rindo, assim, mas é rindo de nervoso. Porque quando ela me contou e contou isso numa mesa com outras amigas, é isso, esse desconforto. A gente ficava, meu Deus, a gente queria rir pelo desconforto tamanho que a gente sentiu, assim. E ao mesmo tempo a gente ficou muito puta e com uma vontade de pegar o chefe dela e trancar ele numa salinha e cada uma pega um porrete e desconta, né? Pega e desconta. Vamos descontar nesse macho essa palhaçada que ele fez. E aí, ali, com esses acontecimentos somados, né? Essa história que ela me contou e que a mesa inteira de mulheres ficou extremamente revoltada. E essa empresa de emagrecimento querendo fazer propaganda no podcast, tudo isso junto numa semana me pegou demais, assim. E eu comecei a pensar o quanto nós mulheres somos só um corpo. Somos só uma imagem nesse mundo. O quanto é uma realidade dura, é duro falar isso, mas o quanto o nosso corpo, a nossa idade, a nossa aparência é muito mais importante nesse mundo do que as nossas capacidades, a nossa inteligência, os nossos talentos, a nossa dedicação, enfim. E como isso é cruel. Como isso é muito cruel. Dentro disso, sei lá, eu comecei a conversar com as minhas colegas de trabalho um pouco sobre isso, assim. E comecei com outras reflexões, sabe? A gente começou a viajar nesse assunto, porque eu fiquei muito indignada e eu levo essas pautas para dentro do meu trabalho, falo com as minhas colegas, porque eu sei que elas compartilham desse sentimento, assim. E a gente começou a notar, por exemplo, que tem um banco específico que nos atende no escritório, e esse banco, de tempos em tempos, troca gerente. E aí, nesse meio de tudo isso ainda que estava acontecendo, uma gerente nova veio visitar. E as gerentes desse banco, elas sempre têm uma aparência específica, assim. Vou falar com todas as palavras? Vou falar com todas as palavras. Elas sempre são loiras, platinadas e extremamente gostosas. Tipo, a gente faz graça, a gente ri, a gente fala, meu Deus, nunca conseguiria essa vaga. Essa vaga nunca, eu nunca seria cogitada para essa vaga, porque o cabelo platinado, o botox e o corpão é tipo uma coisa necessária para ter a vaga de gerente daquele banco. Porque é um banco que atende senhores. Porque é um banco que atende homens, muitos homens. Então, sim, eles colocam uma mulher bonita lá para facilitar que os homens fechem, comprem mais, comprem seus títulos de capitalização, façam investimento, sei lá o quê. E aí, sempre com elas vem o gerente da empresa, porque elas são gerentes de pessoa física e tem os gerentes de pessoa jurídica, que daí geralmente são homens. Pra gente, o quê? Pra gente ter o senso de mais confiança, né? Porque nas mulheres eles não confiam tanto, então tem que ter o homem junto pra trazer essa coisa da confiança. E aí você olha os homens, eles são sempre totalmente normais, completamente medianos, completamente é, homens, sei lá, que não tem nada, não tem um diferencial de beleza. Porque nesse caso eles não precisam que o homem tenha uma aparência específica pra ser gerente, né? Só no caso das mulheres. Só a mulher que tem que ter o tal do cabelo e do corpo e do botox e tudo mais. Então, assim, é muita pressão. É muita pressão, é muita exigência estética que a gente tá vivendo.
Um outro comentário, e aí aqui no meu roteiro eu botei comentário escroto. Então entendam que eu não tô defendendo esse comentário. Mas um outro comentário escroto que rolou no meu escritório recentemente, e que também me fez pensar, e que tá muito em alta esse rolê na minha vida, mas que também me fez pensar, foi um dia que a gente tava conversando sobre uma mulher, fofocando, né? Fofocando, vou ser sincera, né? Conversando sobre a vida de uma outra mulher que não estava presente, a gente tava fofocando no escritório. Desculpa, não sou nenhum alecrim dourado. Entendam que eu sou só um ser humano normal. E talvez é um pouco disso que eu vim mostrar aqui pra vocês hoje. Não sou nenhum alecrim dourado, estávamos fofocando, eu e minhas colegas, sobre uma mulher que foi traída pelo marido. E a gente estava indignadas, indignadas demais, assim, né? A gente estava fofocando com raiva deste homem, né? A gente estava ali também jogando uma certa energia ruim para que alguma coisa de péssimo aconteça com ele. Mas a gente tava falando sobre ela e tudo mais. Nananã. E aí, em algum momento, uma de nós falou assim: Nossa, mas como que uma mulher linda dessas, é traída por um homem feio como este? Oh, meu Deus, como assim? E de novo, eu dei um passo atrás e falei: Caramba, por quê? Eu sou a chata do escritório, mas eu confio que as minhas colegas gostam de mim. Eu falei: Tá, por quê? Por que uma mulher bonita não pode ser traída por um homem, seja ele feio, seja ele lindo, seja ele o que for? Por que uma mulher que é bonita, por que que a gente tem isso de que, meu Deus, se uma mulher é bonita, ninguém pode trair ela, ninguém pode fazer nada, ela é intocável, ela é. Entende? Porque uma mulher, a gente tá dizendo com isso que uma mulher que não é tão bonita, ela pode ser traída? Que o cara tem aval pra trair ela se ela não for uma mulher bonita? Que se existir um relacionamento onde a gente acredita que o homem é mais bonito que a mulher, então tudo bem ele trair ela. Tipo, quando foi que a gente começou a relativizar o valor de uma mulher pela beleza que ela tem? É isso, a grande pergunta que permeia tudo isso. Os meus comentários escrotos no escritório, a gerente do banco, a história da minha colega de trabalho, da minha colega, da minha amiga, né, e da colega de trabalho dela. O que que isso tudo me fez pensar? Porque a gente só dá valor para a mulher se ela tem uma certa beleza, tanto no mercado de trabalho como nos relacionamentos, na nossa vida, porque uma mulher que é bonita tem mais valor. Porque a gente tem a percepção que uma mulher bonita e que atende um padrão de beleza, porque a beleza é muito relativa, mas por que que a gente tem essa coisa de que uma mulher, para ela ter um nível determinado de sucesso na vida, grana, amor, o que for, por que que ela precisa atender um padrão de beleza? E aí a gente volta na história do chefe da minha amiga. Algum dia vocês já conheceram algum homem que não conseguiria uma vaga de emprego, ou que não conseguiu uma vaga de emprego por causa do peso dele, sabe? A não ser em algum lugar muito específico, sabe? Sei lá, o cara é um personal trainer, que sei lá, personal trainer não faz sentido pesar 150 quilos, ok? Depende também, porque vai que é de músculo, também não sabemos. Mas talvez um homem sofreria algum tipo de preconceito no trabalho se ele é modelo. Ponto. Personal trainer. Ponto. Em, em um mundo normal, um homem deixa de merecer um lugar, uma profissão, uma oportunidade por ele ser gordo, ou por ele não ser bonito, ou por ele não ter uma aparência. Eu sei que tem os lugares, as zonas cinzas, né? A gente sabe que um homem de pele escura já não tem a mesma oportunidade que um homem branco, tem tudo isso. Mas a gente tá falando em linhas gerais aqui, a gente tá falando em linhas bem gerais, pra gente não entrar no pormenor do pormenor. Vocês já conheceram algum homem que perdeu uma oportunidade de emprego? Ou que, tipo, nossa, esse homem nunca vai ter uma chance num relacionamento porque ele não é bonito o suficiente? Eu nunca, assim, eu particularmente nunca conheci. Nunca ouvi falar de um homem que alguém comentou e falou: Nossa, mas o fulano gordo conseguiu essa vaga? Nunca, eu nunca vi isso. Mas agora
a essa altura da vida, aos meus quase 33 anos, eu ouvi a história de uma mulher que. A gente sabe que quantas outras não se fala por aí. Quantas outras estão cobertas por baixo dos panos. E a gente tá vivendo o dia a dia como se isso não nos afetasse. A gente tem que erguer a cabeça e continuar andando. Então, a verdade é que a gente teria que ter essa autoestima totalmente delirante que os homens têm. Porque se a gente ficar esperando isso do mundo, não vai acontecer. A gente tem que começar a reclamar isso pra nós, sabe? A gente tem que começar a chamar de volta pra nós esse amor próprio que nos foi negado. Porque se a gente ficar esperando alguém nos dar autorização pra gente se amar, assim, ó, caramba, gatas, a gente não vai chegar lá nunca. E aí essas perguntas, elas ficam ressoando na minha cabeça, né? Porque a gente sente que se a gente engordar, a gente pode perder o nosso relacionamento. Eu tenho isso assim na minha cabeça. Eu me pergunto. Eu me pergunto se eu seria desejada e amada se o meu corpo não atendesse esse padrão. E meu corpo nem é tão padrão assim. Mas eu sou considerada magra, assim, dentro, né, de um espaço, não magérrima, mas magra. E se eu não fosse? E se eu não fosse magra? O corpo da mulher muda muito. Os nossos corpos, eles mudam muito através dos ciclos. As nossas mudanças hormonais são muito mais intensas que as dos homens. A minha mãe sempre foi uma mulher extremamente magra, hoje ela já não é. Ela também não é uma mulher gorda, mas ela não é mais uma mulher magérrima como ela foi um dia, e isso provavelmente vai acontecer comigo também. Além do processo de envelhecimento. E por que a gente sente que a gente perde valor com isso, assim? Por que a gente teme isso? Nossa, como se fosse a coisa mais. E por que a gente faz isso com outras mulheres? Porque a gente tem que tocar nesse lugar também. Porque a gente faz isso com outras mulheres, a gente olha para elas e a gente julga em algum lugar lá dentro de nós. E aí, falar sobre amor próprio é um trem muito maluco, porque eu acho que eu hoje facilmente poderia dar um curso sobre amor próprio para vocês. Se eu olho para minha vida, tá? E eu tô sendo muito sincera. Se eu olho para minha vida, se eu olho para Sofia de 10 anos atrás, se eu olho para Sofia de 20 anos atrás, eu falo, caraca, eu me amo demais, assim. Eu me amo demais. Eu passei por coisas, eu vivi momentos, eu aprendi, eu revolucionei. Imagina, eu passei por anorexia, eu tive distúrbios de imagem horrorosos. Hoje eu tô aqui gravando em vídeo, eu gravo vídeo pro Instagram. Isso para mim é uma transcendência muito grande. E não só nesse sentido de aparência, beleza física, mas de eu me aceitar como eu sou, sabe? Meu jeito de falar, meu jeito de ser. Eu acho às vezes que eu poderia super dar um curso de amor próprio pra vocês. E aí, outras vezes eu falo, caraca, não sei nada. Não sei nada, não sei caralho nenhuma sobre esse assunto. Não me amo, tô de novo aqui batendo minha cabeça, tô de novo aqui me cobrando, tô de novo aqui com distúrbio de imagem, tô de novo aqui pedindo migalhas de amor, sei lá. Vários processos que acontecem aqui neste meu coração. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que amor próprio não é um caminho linear. Eu queria que fosse. Eu queria que fosse como essas coaches vendem por aí, que você um dia vai se amar, sabe? Que você um dia vai ter um glow up. E esse glow up vai fazer você se sentir a mais maravilhosa das mulheres. E você vai dominar os homens. Se você quer dominar homens, talvez você queira dominar outras mulheres, sei lá. Mas você vai dominar os homens, você vai dominar o seu companheiro, a sua companheira, e você vai exalar sedução, e você vai ser super autoconfiante, você vai ganhar milhões. Eu queria muito que essa imagem fosse real, assim, e que a gente pudesse ter um caminho pra isso. Mas não é assim. Não só nós somos cíclicas e vivemos os processos cíclicos, eu acho que a experiência humana é cíclica, eu acho que a experiência humana não é linear. Eu acho que não existe isso da gente virar uma chavezinha na nossa cabeça e de repente a gente se amar por completo. Então, eu gostaria muito de dizer que um dia que eu passei pela anorexia e que hoje eu tô totalmente curada, eu me amo 100% e eu não tenho nenhum medo de cair de novo nesse buraco. Isso não é verdade. Isso não é nem um pouco verdade. Eu acho que o amor próprio, ele não é
um caminho linear. Eu acho que, como todos os caminhos de evolução, ele não é linear, ele é totalmente serpenteante. E eu não sei se a palavra serpenteante existe, mas eu escrevi ela aqui no meu roteiro e eu tô usando ela. Porque a serpente, ela vai indo de um lado pro outro, ela vai indo, ela vai se movimentando de um lado pro outro e ela vai trocando de pele. Eu acho que amor próprio é muito sobre trocar de pele. Em algum momento a gente percebe que a gente consegue passar de fase, tipo, superei isso, superei a minha carência, superei a minha necessidade de ter alguém pra suprir a minha solidão, superei a minha anorexia, o meu distúrbio de imagem, o meu distúrbio alimentar, superei isso. E aí a gente troca de pele e cria uma nova pele. E daqui a pouco, nessa nova pele que a gente criou, a gente também vai começar a trazer essas coisas que não são tão boas. E daqui a pouco a gente vai ter que trocar de pele de novo. Por isso que eu acho que esse caminho do amor próprio é um caminho muito serpenteante. Ele é um caminho muito de serpente. Inclusive, agora eu tô fazendo um curso de yoga. Esqueci de contar isso pra vocês no começo desse episódio. Eu ia me atualizar com vocês e eu não me atualizei tanto assim quanto eu deveria. Mas agora eu comecei a fazer uma formação de yoga. E na formação de yoga o professor falou sobre isso no sentido de evolução humana, sabe? Não só no sentido de amor próprio, mas de evolução, da nossa evolução humana. Que a gente acredita que o processo de evolução, que o nosso processo de acho que é evolução a palavra mesmo, que o nosso processo, ele é linear. Porque a gente assistiu muito filme de Hollywood a vida inteira, e se vocês pararem para prestar atenção, isso que ele falou fez muito sentido, assim. Nos filmes de Hollywood, quando a pessoa tem um insight, quando a pessoa tem uma percepção, ela muda imediatamente. Então a pessoa tá lá no processo e ela não se ama e ela é carente, blá blá blá, e ela não tem amor próprio, blá blá blá. E daí, de repente, ela percebe: oh meu Deus, eu não estou me amando. Oh meu Deus, eu não me amo o suficiente. E aí a pessoa tem essa percepção e automaticamente com essa percepção ela muda completamente, ela muda da água pro vinho, ela nunca mais será a mesma. Ela se torna a multimilionária, riquíssima, belíssima, muito bem casada, que dá conta de tudo, sabe? Tipo, é isso. Quando na verdade o processo não é esse, né? Então, no yoga a gente fala sobre isso e isso reflete muito a nossa realidade. O processo não é esse. Você vai transcender uma parte, e aí você vai voltar, e você vai transcender outra. Daqui a pouco, o seu processo é muito do corpo. É muito de se olhar e de ver beleza no seu corpo, de ver beleza na sua forma material. Daqui a pouco é uma coisa mais profunda. É uma carência emocional que ficou de quando você era criança, da falta que o seu pai fez, ou que a sua mãe fez, ou enfim, um processo naquele lugar. Daqui a pouco é um processo de alma tão inconsciente que você tá ali só vivendo e chorando as suas lágrimas e você tem que atravessar, sabe? Um tempo atrás, eu até postei um vídeo no Instagram que eu falava que eu acredito que o amor próprio ele é muito mais profundo do que as camadas do corpo, do que só amar a aparência. E às vezes a gente fica nesse lugar de querer amar a aparência, amar a aparência, amar a aparência, mas na verdade, amor próprio é uma coisa muito mais profunda. E aí teve uma amiga minha, Tereza, que veio e falou: Ai, Sophie, pra mim é processo muito no corpo, porque eu sempre tive essa questão, aquela questão, então hoje, pra mim, é uma questão física, é uma questão de acreditar que eu sou capaz de ganhar dinheiro. Então não tá tanto no campo do emocional, só do lugar de aceitação de quem eu sou e de viver a minha autenticidade, mas tá no lugar de tipo, sou bonita, sei ganhar dinheiro. Isso pra ela é amor próprio. E tá tudo bem? Então, eu comecei a repensar um pouco o meu ponto de vista, embora eu ainda ache que amor próprio de verdade é uma coisa que a gente vai buscar lá dentro, né? Vai buscar num lugar muito profundo. E aí, quando a gente olha para a sociedade mesmo, assim, para o que está acontecendo no mundo agora, a gente vê que realmente, assim, existe uma pressão que se coloca sobre a mulher. Não só nesse sentido da história que eu contei da minha amiga, não só, né, do corpo, mas o nível. Tem uma coisa que me choca, assim. O nível de exigência que se tem com a mulher, ele é tão grande que nem os nossos cílios são bons o suficiente. Vocês já pensaram nisso? Agora eu vou entrar
no buraco do coelho. Mas pra mim, essa onda que tem de estúdio de lash design, de cílio, de colocar cílios, sei lá, não tô criticando, talvez vocês tenham, talvez vocês conheçam até monas que tenham. Talvez a irmã de vocês, a amiga de vocês use. Talvez vocês mesmas sejam designers de cílios, eu não tô aqui criticando vocês. Eu tô, eu tô botando um pensamento que é muito meu, assim. Eu acho muito chocante que a gente chegue ao ponto de gastar dinheiro, gastar um puta tempo, porque demora pra fazer esse trem, gastar dinheiro pra botar cílios postiços. Porque os que a gente ganhou da natureza não são bons o suficiente, sabe? Porque os que a gente recebeu por natureza não são bons o suficiente. Eu fico chocada porque eu acho que o cílio, ele é uma coisa tão pequena dentro de um rosto. Ele é um pelinho que existe em cima do olho pra não entrar poeira e objetos estranhos no olho e não danificar nosso olho. Esse é o objetivo dele. E aí, de repente, a gente tá botando leques, leques artificiais nos nossos olhos. Eu acho muito chocante mesmo, assim, porque a gente sabe que a beleza feminina passa por muitas pressões, passa pelo rosto, cabelo, skincare. Então é a pele, é o cabelo, é a unha, é rios de dinheiro que se gasta com isso. Existem estudos que falam que, na verdade, 50% da renda das mulheres brasileiras, e tem mulheres brasileiras que gastam 50% da renda mensal em beleza, entre produtos, entre tratamentos. Então, assim, são rios de dinheiro que a gente gasta com isso. E o negócio dos cílios é porque realmente me choca, que eu falo assim, caramba, é um cílio, é uma coisa tão pequena. É uma coisa tão pequena e até isso não tá bom. Até isso não tá bom em nós, sabe? É nesse lugar que me pega. Eu peço desculpas se tem alguma lash designer me ouvindo aí. Eu não é uma questão com você, mas é uma coisa que me pega. Me pega, assim. Eu falo, caramba, nem isso tá bom. Porra, é um cílio, passa um rímel, deu, vida que segue, sabe? Por que que até isso é imperfeito dentro de uma mulher? E aí, quem convive com homens, assim, na sua rotina diária, sabe o quanto é irritante a gente estar sentada, maquiando, passando rímel, ajeitando boca, ajeitando contorno, passando blush, passando 10 mil tipos de creme, passando corretivo para as olheiras. Isso que eu sou bem básica, assim, nesse sentido, mas ajeitando cabelo, fazendo. E o homem lava o rosto. Se passar um creme é muito mesmo. Lava o rosto, penteia o cabelo, bota uma roupa e vai. E a gente não tá boa em lugar nenhum, sabe? Além de ter que se vestir, tem que botar acessórios, tem que escolher a roupa. O corpo não tá bonito o suficiente, precisa emagrecer, precisa isso, precisa aquilo. E o homem, ele simplesmente acorda e vive a vida dele. A energia que a gente gasta com isso. A gente vai chegar no momento de falar, mas assim, não é só a grana, é o tempo, é a energia que a gente gasta tentando se encaixar dentro de um padrão. E aí, quando a gente vai olhar para de onde vem tudo isso, eu acho que vem desde sempre, sabe? Eu sinto que vem desde sempre. Eu olho para minha infância e eu tenho um exemplo claríssimo, assim, de como a gente é doutrinada desde pequena a ser um objeto de decoração. Claro que as nossas mães da nossa geração, as filhas dos anos 90, como eu, talvez a gente seja as últimas, ou as, sei lá, eu acredito que hoje já não seja mais tanto quanto era na nossa época. Eu acho que isso, na nossa época, né, Monas, a gente tá ficando velhas. Mas eu sinto que quando a gente era criança era pior e eu acho que isso tá melhorando. Mas eu tenho exemplos da minha infância que eu fico assim, quando eu lembro, eu fico chocada. A minha mãe tinha duas filhas, tem, né? Mas tinha duas filhas meninas, crianças, e minha mãe, leonina, extremamente um senso estético incrível, uma mulher assim, toda da beleza, toda vaidosa. Ela achava que a gente ia ser duas princesas. Errou feio, errou rude. Eu até sou um pouco mais assim, sei lá. Às vezes eu sou a bruxa, eu falo pra ela, eu não sou princesa não, mãe. Às vezes eu sou mais a bruxa. Mas a minha irmã ainda é mais, assim, sempre foi meio menininho. Tati, não se ofenda. Não por aparência,
né? Porque ela realmente, você olha, você sabe que ela é uma menina. Mas ela sempre gostou de jogar futebol, ela sempre gostou dessas coisas mais livres, assim. É, ela sempre gostou de brincar muito, de brincar com os meninos. Ela era muito essa vibe, assim. Pescar, né? Pescar com meu pai, que eu achava uma coisa horrorosa. Até hoje eu falo, nossa, pescar, que horror. Mas ela adorava e tal. E a minha mãe querida, mãe, queria muito ter duas filhas totalmente menininhas e tudo mais, né? Bonitinhas, ajeitadinhos, o cabelo sempre alinhado. E ela comprava vestidos e ela, enfim, gastava uma grana pra comprar vestidos. Ela comprava vestidos iguais pra mim e pra minha irmã. Tipo, o meu era rosa, da minha irmã era amarelo. E a gente odiava aquele rolê todo, assim. Eu falava, mãe, não. E ela fazia mesmo assim. E aí a gente teve um aniversário que me marcou, assim, tem essa história que me marcou, porque a minha irmã e meu irmão fazem aniversário muito próximos, então sempre o aniversário deles era junto. Eles têm 1 ano e 9 dias de diferença. Sim, minha mãe não esperou nem um pouco. Minha mãe sabe, Mona, o que que houve? Que hormônios eram esses? Mas enfim. É, e aí eles faziam aniversário juntos, então juntava os amigos do meu irmão, meninos totalmente livres e selvagens, e meninas totalmente arrumadinhas com as suas tiaras, os seus vestidinhos, que vocês sabem como que eram os aniversários dos anos 90, anos 2000, a gente era totalmente embonecada, e os meninos estavam lá livres, assim. E aí teve um dia que os meninos começaram a fazer guerra de laranja podre em um desses aniversários. Tinha uma árvore de laranja no pátio e eles começaram a fazer guerra de laranja podre. E a gente tinha que ficar de lado assistindo, assim. A gente não podia, porque a gente tava de vestidinho, ajeitadinha, nananã. Eu acho, se não me falha a memória, que em algum momento a minha irmã até foi lá e botou uma roupa, tipo, sabe, foda-se, eu vou brincar. É, mas eu não podia, imagina, eu tava com o meu vestido da Lilica Repelica, com licença, né? Mas eu tinha muita vontade, assim, apesar de ser uma criança tímida e quieta, eu tinha vontade de estar ali, assim, naquele ambiente, brincando livre. Eu tinha vontade, eu gostava, era essa criança que gostava de mexer no barro, de mexer na areia, de mexer nas coisas, sabe, de me sujar mesmo. E ao mesmo tempo eu nunca podia. Eu sempre tinha que ficar ajeitadinha, com meu sapatinho, minha tiara, meu vestido. Porque é isso que a gente é educado a fazer. A gente tá ali pra decorar. A gente tá ali pra enfeitar o ambiente. A gente não tá ali pra ser livre. E isso não é só na nossa infância, isso é na nossa vida. Se a gente olha pro mercado de trabalho hoje, é muito isso. A gente tá no mercado de trabalho, eles nos cederam um lugar no mercado de trabalho, mas a gente precisa estar maquiada, mas a gente precisa estar arrumada, mas a gente precisa ter um certo peso, porque senão a gente vai ter que ouvir comentários. É, a gente tem que estar ali por um propósito de senso estético. Existe uma pressão, existe uma expectativa sobre as mulheres, não interessa em que lugar você trabalhe, se você é uma mulher que está na política, se você é uma mulher que está em qualquer lugar, não interessa. Sempre se espera que você tenha um tipo de aparência. E aí, tem um pensamento que eu tenho que ele é meio, sei lá, ele é meio difícil de explicar, mas eu acho que a gente não tendo prazer de viver nos nossos corpos, a gente nunca vai se amar plenamente. A gente não vivendo com prazer e com liberdade, a gente não tendo essa liberdade de viver nos nossos corpos, a gente não tendo essa liberdade de se amar, independente de como é a nossa aparência, independente de como a gente é vista, a gente não ter essa liberdade, talvez esse é o raciocínio, a gente não ter essa liberdade faz com que a gente não sinta prazer, faz com que o nosso prazer de viver no nosso corpo seja muito menor. E aí a gente volta para aquele lugar que a gente sempre toca aqui nas nossas conversas, que é o feminino é criativo. Ele cria vida, ele gera vida. E como que a gente vai criar com prazer a vida? Como que a gente vai. E aí eu não tô falando só de gestar, gerar vida, vocês sabem. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo, vocês sabem do que eu tô falando. Como que a gente vai gerar algo, criar uma visão de futuro, criar mudança, transcender toda essa loucura que tá acontecendo, como que a gente vai além se a gente tá presa a uma imagem?
se a gente está presa nessas amarras, se a gente não é livre para viver a nossa realidade com prazer, para viver nesse mundo com prazer. Sei lá, eu não sei se eu soube me explicar muito bem, se eu não soube, vocês me falam. Mas eu vejo isso, assim, eu vejo que o fato de que a gente não teve essa liberdade na infância, eu vejo que o fato de que a gente não tem essa liberdade no mundo de ir e vir e de se expressar, de rir alto, de falar palavrão, de viver a nossa essência, assim, sabe, sem vergonha, sem tanta pressão mesmo, sem tanta forma, sem tanta expectativa dos outros, sem ter que estar atendendo expectativas, enfim, sei lá. Não sei se eu soube me explicar, mas eu sinto que falta um lugar para a gente se expressar com prazer e com liberdade. E que esse lugar nos falta de dentro de nós, porque não foi cultivado em nós esse lugar onde a gente sente essa liberdade. E aí, sabe, um troço que me pega muito, me pega pra caralho, é que o lugar que deveria estar nos ajudando a transcender tudo isso, que pra mim é o sagrado feminino, tá se tornando mais uma prisão, mais uma armadilha. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, eu acho. Eu também não tenho certeza, mas eu acho que eu falei algumas vezes sim, e eu tento não gerar muita polêmica sobre esse assunto, mas eu realmente penso muito sobre isso. A gente tá vivendo hoje uma fase do sagrado feminino que, de novo, e eu tô falando de mulheres sérias, mulheres que eu acompanhava o trabalho até agora e que eu tô vendo entrar num lugar muito estranho. Mulheres, assim, que eu, sabe, que a gente confia e tal, e que de repente a gente começa a desconfiar um pouco. Mulheres que começam a falar de novo, que estão falando sobre feminilidade, sobre o que é, sobre como ser mulher é sobre atender uma imagem X, Y, Z. Não falando de imagem física, porque aí eu acho que seria o desaforo do desaforo, mas falando sobre como uma mulher tem que agir, como uma mulher tem que se portar, o que é o feminino se expressando. Eu já tô aqui me expressando mais feminina, né? Vocês estão vendo. Que a mulher ela tem que ser essa criatura dócil, acolhedora, falar baixinho, nananã, bibi, e ela tem que ter todo um comportamento e toda uma coisa. E que se ela não tem isso, ela não vai atrair o amor, ela não vai atrair a prosperidade, ela vai ficar lutando no lugar da guerreira, ela vai não sei o que, não sei o que lá. E aí eu tenho mulheres que chegam na minha DM e falam, Sophie, caralho, Sophie, caralho, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, porque o meu sonho é ser delegada. É lutar contra o feminicídio, que querem estar na linha de frente, como delegadas, como promotoras de justiça, como, sei lá, carreiras assim que elas precisam ter um tônus. E aí elas escutam que se elas forem, o que elas entendem quando elas escutam esse tipo de comentário, que se elas forem para uma profissão dessas, elas vão deixar de ser femininas e elas vão estar ferindo o feminino delas. Então a gente não ocupa esses cargos, então a gente não vai para a política, então a gente não vai, porque a política também tem que ter muito tônus, né? Marielle tá aí para nos mostrar que tem que ser muito guerreira e muito confiante para se meter nesse ninho de cobra que é a política hoje, aqui no Brasil e no mundo todo. Então a gente não vai. Então eu não vou para política, então eu não vou para justiça, então eu não vou virar delegada, então eu não vou fazer nada que eu tenha que ter um pouquinho mais de tônus. Nada onde eu vou ter que levantar minha voz de vez em quando, porque eu vou estar ferindo o meu feminino. Ah, vá pra puta que pariu. Vá pra aquele lugar. Ah, não vamos falar palavrão tão. Não vamos ofender as mulheres, né, que pariram a humanidade. Mas vai pra aquele lugar, sabe, onde o sol não bate, porque. Oi, sabe? Então, além dessa pressão estética que a gente vive, que já é uma M gigantesca, e a gente sabe que é muito difícil navegar pelo mundo e reconhecer que a gente merece ser amada, independente da nossa aparência, reconhecer que, e não tô falando só do amor do outro, tô falando do amor que nasce dentro. Além de ter que navegar no mundo que nos diz o tempo todo que a gente não deveria se amar, porque a gente não é boa o suficiente para ser amada, a gente ainda agora tem que ficar ouvindo um monte de mona falando que, caramba, você não é feminina, você tá com o seu feminino ferido. Se você sente raiva, você tá com o seu feminino ferido. Se você se posiciona, se você é uma mulher que fala o que pensa, se você é uma mulher que
você tá com o feminino ferido. Se você é uma mulher que não é dócil e gentil, sabe? E sonsa, você é uma mulher que não merece, enfim, o amor e tudo mais. Esses dias teve até uma de vocês que eu não lembro quem é, gente, peço perdão, mas alguém que me escuta aqui no podcast que veio me falar que, tipo, meu, eu sou fã de Iron Maiden, sabe? Sophie, meu Deus! Será que eu posso viver o sagrado feminino e ser fã de Iron Maiden? E ela tinha passado por cursos assim, de feminilidade, e que meio que fizeram ela entender que ela não merece amor, não merecia ter um bom relacionamento, e ela tava no meio de um término que, pô, é sempre uma ruim, sempre deixa a gente numa merda, vamos ser sinceras, e ela tava no meio desse término, e daí ela começou esse curso, e nesse curso era meio que dava a entender que ela, enfim, que se ela não fosse feminina dócil, é, sabe, sonsa mesmo, é isso, se ela não fosse feminina dócil, sonsa, ela não ia conseguir o amor, e que meio que deu a entender na cabeça dela que aquele relacionamento tinha acabado porque ela não era feminina o suficiente, pois ela é fã de Iron Maiden. E aí eu falo, Mona, sabe? E daí todos esses homens que são fãs de Iron Maiden vão namorar com quem? Vão namorar com quem? Com uma mulher que escuta músicas da deusa o dia inteiro? Tem como. Não tem como. Compatibilidade musical é muito importante num relacionamento, sabe? E quantos metaleiros nós temos por aí procurando um amor? Falando sério, assim, eu tô brincando, mas é tipo, gente, sabe? Então, o seu gosto musical. A gente começa a entrar numas piras, assim, meu gosto musical ou a minha profissão não é feminino o suficiente. E eu acho que a gente tem que se libertar para que a gente viva todos os papéis, sabe? Para que quando eu preciso meter a deusa Kali, botar a língua para fora e falar, olha aqui, caralho, você me respeita, a gente tem que ter esse tônus de poder fazer isso. É, você pode ser uma mulher que é muito mais dócil, muito mais sutil, tá? Não sonsa. Sonsa nenhuma de nós aqui. Mas você pode ser uma mulher mais gentil, que fala mais doce, que tem todo esse rolê. Massa, maneiro, mas que isso seja seu, que isso venha de você. Que você não precise achar que você tem que ser assim para você ser feminina ou para o seu feminino estar curado, porque, gente, isso é jeito de ser, isso é personalidade, isso não tem nada a ver com o feminino. O feminino é algo muito mais transcendental, muito maior do que eu consigo colocar em palavras aqui. E não tem nada a ver com isso, tem a ver com acessar nossas emoções profundas, viver os nossos ciclos de morte e renascimento, viver os nossos processos intensos, sabe? E não sobre essa palhaçada de ser gentil e docinha, porque às vezes você não é. Eu sou filha da Dona Érica e do seu João, que assim são duas pessoas extremamente da pá virada. Não tinha como eu nascer um docinho de gente. Não tinha, gente. Não tem como eu ser pequena, numa família que grita o tempo todo. Não tem, eu não veio embutido na minha personalidade. Eu olho para as minhas avós, a dona Lone e a dona Frida, eu falo, cara, uma neta da Lone e da Frida nunca vai ser. Jamais será, sabe, de falar baixinho, de se expressar pouco, de conter o riso, porque não é isso que tá aqui correndo no meu sangue, sabe? Então, eu fico puta, eu acho que eu fico muito puta, eu falei até demais sobre isso, mas eu fico puta para um caralho com esse assunto de sagrado feminino sendo confundido com feminilidade, porque o lugar que é para nos curar tá nos adoecendo mais ainda. Estão usando desse lugar que é o nosso lugar de cura, que é a reconexão com o divino feminino, para nos deixar ainda mais biruta, ainda mais pirada, ainda mais achando que a gente não tem valor e que a gente não pode ser mais e tudo mais. E aí, por último, gente, eu sei que meu roteiro não faz sentido nenhum, mas por último no meu roteiro tem a história das deusas. E eu comentei isso com vocês essa semana no Instagram. Eu sei que eu já tô falando há bastante tempo, eu peço perdão. Mas eu entrei numa pira muito grande que foi nem as deusas fugiram da padronização, sabe? Se vocês pesquisarem hoje as deusas ocidentais, tipo Deméter, Perséfone, deusas nórdicas, Hécate é uma que me pega pra caralho, assim. Elas são todas gostosas. Se vocês pesquisarem no Pinterest, deusa Hécate, deusa não sei o quê, todas elas estão padronizadas dentro de uma beleza.
Todas elas são jovens, todas elas são corpinho, magras e com corpinho, todas elas têm um super decote, uma sensualidade, e eu fico tipo, caramba, nem as deusas fugiram da padronização. E talvez a gente tenha que começar aqui um movimento Libertem a Deusa. Libertem a deusa dos padrões, libertem a deusa rebelde. Porque eu fico pensando que nem a Hecate escapou, sabe? E Hecate é a deusa da sabedoria. Hecate é velha. E aí você pesquisa a imagem de Hecate no Pinterest, aparece uma jovem gostosa. E aí, se nem as deusas estão mais tendo a liberdade de envelhecer em paz, sem botox, se nem as deusas estão se libertando estão libertando o cabelo grisalho delas mais, se até elas estão com o cabelo preto, se nem elas estão com uma ruga no rosto, com uma expressão mais velha, mais sábia, se nem elas estão tendo mais isso, como que a gente vai buscar referências nesse mundo arquetípico das deusas que realmente nos mostrem que em todas as fases existe um divino feminino pulsando em nós, em todas as nossas imagens, em todos os corpos existe um divino feminino pulsando e vivendo. Eu me estendi bastante, eu me estendi bastante. E eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu sei que esse episódio é muito diferente de qualquer coisa que eu fiz antes. Eu espero de fato que vocês tenham gostado. E eu deixo essa reflexão para vocês. Ele é um episódio reflexivo, ele não é um episódio com respostas. Então, eu encerro deixando isso na cabeça de vocês. E aí eu posso voltar no próximo e a gente continuar essa conversa. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso. Mas será que a gente precisa ficar esperando o corpo perfeito, a vida perfeita, o relacionamento perfeito para a gente finalmente começar a se amar? Será que se a gente ficar esperando por isso, algum dia isso chega? Algum dia a gente vai sentir que a gente é merecedora o suficiente de amor? Se a gente não começar esse movimento por dentro de nós, será que a sociedade vai mudar? Será que ficar esperando que a sociedade mude resolve alguma coisa? Essas são as minhas perguntas. Esse é um episódio, como eu disse, sem muitas respostas, porque eu também me peguei pirando com esse assunto. E eu quero que vocês me contem, a experiência de vocês com isso, se vocês já viveram pressão estética, se vocês já deixaram de fazer alguma coisa, de tentar uma vaga de emprego, de ir num date, de fazer alguma coisa porque o corpo de vocês não era bom o suficiente, de comer porque o corpo de vocês, porque vocês odiavam, não gostavam do corpo ou da aparência de vocês. E como está sendo isso nesse momento? Se vocês estão conseguindo transcender tudo isso e entender que é um processo cíclico, é um processo lento, mas é um processo possível. Ou em que lugar vocês se encontram aqui e agora, para que a gente possa falar mais profundo num próximo episódio. Eu prometo que eu volto em breve. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Um beijo e até a próxima.